problema. Sem Tá? problema. Então, eu já estou gravando, porque aí a gente vai servir esse vídeo como, né, vídeo para poder a pessoa entender como monta, enfim, algumas coisas que a gente pode sugerir aqui. Tá ótimo. Então, vamos lá. Seguindo o procedimento, vamos pegar aqui o primeiro passo que a gente sugere para você melhorar o desempenho da sua equipe é escolher qual processo você vai desenvolver. Por quê? Porque geralmente num setor tem mais de um processo, né? Às vezes tem um processo macro que é vendas, enfim, ou produção, mas dentro desse processo existe subprocessos que a gente sugere inclusive que não foque no macro, que foque no subprocesso ou procedimentos que são mais fáceis de mensurar o resultado do desenvolvimento que foi aplicado. Né? Então, aqui tem um roteirinho, e aí perguntamos quais são os processos que a sua equipe realiza, e qual o processo que você gostaria que tem problemas ou tem oportunidades. São duas coisas diferentes, né? Você pode ter problema, falar, nossa, ali tem um problema que está claro, que gera muito erro, mas, por outro lado, você pode ter uma oportunidade, que não é nem resolver um problema. Por exemplo, a gente pode automatizar. A gente sabe que se automatizar, se colocar um robô ali, isso aí vai produzir muito mais rápido. Então, não é porque estava errado ou está dando problema, é que tem uma oportunidade de fazer melhor. Então, são duas formas de ver e decidir depois o que vai ser melhorado. No teu caso, eu queria começar com uma pergunta, já para eu poder entender um pouco mais sobre o teu trabalho. Quais processos você executa porque você é RH, qual setor e quais processos você faz parte da gestão? Hein? Bom, eu sou responsável pelo RH e segurança do trabalho. Tá? Então, eu tenho aí dois desafios. Hoje a gente está reestruturando o RH, tá? E eu tenho um desafio também com a parte da segurança do trabalho, tá? Então, assim, hoje o que eu vejo é realmente administrar a equipe, que eu vejo assim uma dificuldade, não é uma dificuldade, mas assim, você pedir algumas determinadas atividades para o pessoal da equipe, e aí eles colocam um prazo e depois eles não cumprem o prazo. Então é como se fosse fazer uma avaliação de alta performance mesmo, né? Tá. Então, olha só, da outra vez, da outra mentoria, eu não fiz isso, mas eu acho muito válido, se você permitir, porque apesar que eu já sei onde você quer, você já comentou um ponto de desenvolvimento, eu acho que ele até está claro, mas eu vou aproveitar um pouquinho o tempo com você, porque para acertar a linguagem de processo, tá? Okay. Se você me permitir, porque isso é um aprendizado muito bacana para a gente aprender a ser... não seria só objetivo, para ser mais, para saber usar as palavras de gestão. Então, para saber falar sobre processo e aí falar qual é o processo, porque quando eu pergunto para você quais são os processos, qual essa resposta você me dá, a gente precisa eu vejo que a gente precisa aperfeiçoar essa linguagem, entendeu? Então, assim, por quê? Veja só, se você consegue visualizar o seu setor em processo, você consegue fazer uma gestão melhor. Então, eu vou trabalhar rapidamente isso com você. Não vou focar a mentoria só nisso, mas eu vou tentar fazer um trabalho rápido para você começar a ver a diferença, tá? E aperfeiçoar essa linguagem. Então, olha só, quando você fala assim, eu trabalho no RH, RH é um setor. Dentro do setor existem diversos processos, né? Assim, vou pegar só o RH, vamos tirar a segurança do trabalho, porque como exemplo, fica melhor, porque já tem bastante coisa, geralmente, no RH. Então, assim, quais os processos que você executa no RH? Porque agora é a hora de entender processo. Qual processo? Não qual que você precisa melhorar, mas quais são os processos? Você faz, por exemplo, recrutamento e seleção? Você faz, é um processo? Você faz esse ou faz parte dele? Como que funciona? Na realidade, não. Eu dividi o processo entre a minha equipe. Eu tenho pessoas que fazem a parte de recrutamento e seleção, uma pessoa que faz parte de treinamento, uma pessoa que faz a parte de folha e ponto, né? E eu fico mais na gestão como um todo. Legal, ótimo. Então, assim, eu estou aqui para suportar e dar gestão como um todo. Então, iniciar um novo projeto, olhar os processos, melhorar. Olha, eles estão com dificuldade num processo de ponto, do banco de horas. Aí eu vou lá, pesquiso o sistema, verifico o que a gente pode fazer. Então, eu entro no gerenciamento. Puta, na veia o que a gente faz. Ok, então, quando você fala gestão,
Eu não vou agora, porque a gente, inclusive, eu vou tentar debater com o pessoal. Eu já vi que você topou a gente montar um painel de ferramentas lá. Isso é muito bacana, porque nós precisamos entender as ferramentas que a gente tem disponível e quais a gente quer usar. E quando a gente entende ferramenta, também a gente deve entender qual o processo que a gente faz. E gestão também é um processo. Entendeu? Então, assim, você hoje faz o processo de gestão, ponto. Então, assim, você falou, ó, eu gerencio os demais. Pô, show de bola, é a alma do nosso negócio. Então, nós estamos muito bem casados aqui. Então, assim, deixa eu tirar que eu tinha aberto minha agenda aqui, apareceu. Tá. O que acontece? Gestão, eu não vou aqui entrar no mérito exato, eu vou só pegando algumas coisas de cabeça, mas só para você entender como que eu vejo gestão, tá? Você tem alguns processos que você faz, como por exemplo, vamos pegar uma empresa já funcionando, não vou pegar uma equipe nova, enfim. Quando você vai gerenciar um departamento, isso nós vamos discutir aqui, se o pessoal topar, nós vamos discutir. Você não está vendo a tela, Luana? Luana, a tela. Ô, Larissa, você está vendo a tela que eu estou escrevendo? Tô vendo. Tá, né? Tá. Então depois, às vezes, Luana, às vezes é que você tem que trocar a tela no celular, se você tiver no celular aí, mas ela tá aí. Então é o seguinte, gestão, o que geralmente é? Gestão é você, assim, o objetivo da gestão, no meu modo de ver, e segundo até o que eu aprendi com o Falcone também lá atrás, gestão é feito para manter e melhorar resultados. Às vezes é só manter, né? Manter o desempenho da equipe, que já tá bom. Eu gosto de melhorar. Se eu não estiver melhorando alguma coisa, eu fico inquieto, assim. Eu não gosto de ficar sempre na mesma coisa, enfim. Então, é manter e melhorar. Só que às vezes você tem que fazer processos para manter, para você saber que aquele resultado tá bom, continua. Ou se caiu, corrigir, ou mesmo fazer projetos para melhoria. Então, se você olhar isso como objetivo, o que geralmente você faz? Algumas coisas, quais são os processos que você tem dentro da gestão? Né, de medir desempenho, né? Então, por isso você tem que ter medidores, por isso que a gente cobrou de ter um alvo, o alvo é o começo daí para ter um medidor. Então, você mede o desempenho. Às vezes você tem um processo de coordenar, apesar que isso aqui não tá, ele está dentro de um coordenar processos, ele está dentro de um outro objetivo que não é nem manter nem melhorar, se for ver, ele está dentro da produção, mas muitas pessoas a gente coloca às vezes como gestão. Mas um medir desempenho, monitorar processos, né? Ou seja, saber como é que os processos estão sendo feitos, qual a qualidade que está sendo feita. Então, corrigir processos, né? Basicamente, ou seja, você está identificando pequenos problemas e vai lá e corrige. Você tem também o avaliar, eu vou pôr assim numa forma meio chucra, mas avaliar pessoas. Tela. Ah, tá, vou compartilhar de novo. Peraí. Mas está me ouvindo? Tô, te ouvindo, eu tô. Ah, tá. É só então o compartilhamento que saiu, né? Engraçado, nunca tinha acontecido isso, mas tá bom, não tem problema que eu tô colocando de novo. Inclusive isso tá no arquivo, se você quiser acessar também, ele tá lá no arquivo S3.1 livro para gestão de resultado que está aberto para todo mundo, tá? Mas não tem problema, eu vou compartilhar aqui. Agora voltou, né? Voltou. Tá. O avaliar e treinar, eu falo treinar porque eu gosto muito da palavra treinamento, apesar que muitas pessoas ficam aí com um monte de picuinha que treinar, enfim, sim, treinar. A gente treina o jogador de basquete, a gente treina o futebol, a gente treina a natação e treina na empresa também. Existem, olha, treinamento. Tem o desenvolvimento, eu entendo. Se eu colocar desenvolvimento de pessoas, talvez é mais genérico e melhor, porque ele envolve o treinar e o desenvolver o lado comportamental, que às vezes não é com treinamento. Mas eu gosto de usar treinamento como um todo. Treinar e reconhecer. Você vai ver isso aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, assim, alguns dos processos que eu vejo são esses. E aí, quando você fala assim, eu sou responsável por fazer gestão, você poderia olhar alguns dos processos seus, né, desses daqui, e falar assim, eu quero trabalhar o meu circuito, 5 semanas para desenvolver um desses processos, poderia ser, tá? Aí seria um processo seu, mas foi bom que você falou, eu lembro que você comentou, de trabalhar um processo que você gerencia. É melhor ainda, eu acho que é mais assertivo. Então, o que você gerencia? Você gerencia o recrutamento e seleção, você gerencia a parte de treinamento, você gerencia folha de pagamento, você gerencia o processo de controle de ponto. Então, assim, nós vamos... isso aqui é o da sua equipe, né? Então, a sua equipe realiza isso aqui, né? Então, assim, o que acontece?
basicamente, né, a grosso modo, você teria esses processos que você realiza e a gente vai, então, escolher um processo que você vai desenvolver. E agora me lembra qual que é que eu não lembro. Você tinha falado já no áudio desses processos, aonde que é que está o que você queria desenvolver? Eu lembro que era da sua equipe, mas eu confundi aqui. Me lembra, o que você falou mesmo que gostaria de melhorar? Eu coloquei o seguinte, eu conversei um pouquinho, né, com o nosso diretor, e aí ele falou assim, ó, Larissa, o que eu vejo que que vocês precisam melhorar muito trabalhar um pouco no foco do cliente interno, soluções de problema, né? Solução de problemas internos. Entender a dor do cliente, buscar soluções, não simplesmente só responder por responder. Ele fala que não é o suficiente, né? Ele fala assim, que é como se fosse o departamento jurídico. À luz da legislação do nosso jurídico, não é só orientar, é cumprir a lei, né? Então, Sim. O papel dele é entender a necessidade da empresa e ponderar o risco e tomar decisão. Então, é isso que ele quer com que eu faça também, com que a minha equipe entenda essa dor do cliente. Então, entenda as dores internas dos gestores, dos funcionários, né? Entender e achar a melhor solução e ponderar o risco e tomar a decisão, né? Tá. Então, ó... Então, meu trabalho, eu vejo assim que hoje é fazer com que a minha equipe também entenda isso, né? Tá. Então, assim, hoje eu estou entendendo o que ele está me solicitando. Então, muitas vezes, o que acontece? São gestores que foram criados, tipo, iniciou a carreira lá dentro da empresa. Então, entrou como auxiliar de produção, cresceu, entrou como estagiário, cresceu. Então, assim, todos os gestores que têm hoje na empresa são... E, assim, não teve um papel de gerenciamento de gestão mesmo deles, entendeu? Então, para você entender e dificultar, vem um pouquinho difícil. Desculpa, tá vindo uma pequena aqui para... Poxa, fica à vontade. Não, fica à vontade. Aqui não tem problema nenhum, não tem frescura. Pode... A gente só não perdendo o foco, o resto não tem problema. Eu também não tem frescura aqui onde eu tô. Se pode chegar alguém, enfim, esse não é o que não vai mudar nossa qualidade aqui. Ela tá ouvindo eu também? Não. Tá no fone, tá. Não, senão eu ia brincar com ela. Mas olha só, a gente precisa agora quando a gente ceder um problema, eu tenho que pensar no processo contrário, né? Onde que esse processo está se encaixando. E quando eu olho aqui recrutamento e seleção, treinamento, folha de pagamento, eu fico pensando assim, você está querendo me dizer que os problemas que eles trazem são em relação a esses 3 processos, ou não, são problemas que ele tem para fazer a gestão dele, da equipe, e aí ele traz e espera que vocês ajudem ele a resolver. Hoje eu tenho um problema, meu problema maior que eu tô tendo é na CIP, na parte da segurança e gerenciamento da CIPA. Esse é um dos maiores problemas que eu tô tendo com a gestão. Entendeu? Que o pessoal tá reclamando, que então, assim, o que acontece? E aí, a pessoa que eu tenho hoje na parte da segurança, ela fala assim, ó, Larissa, eu estou fazendo no meu limite, no meu máximo, né? Só que, assim, tudo que a gente pede para poder eles fazerem, para ele fazer, na realidade, porque eu só tenho um técnico, então ele tá fazendo, ele tá lidando ali no melhor dele, né? Só que, assim, o que eu vejo? O pensamento dele é um pensamento assim de que mas isso aqui era da gestão passada, eu estou pegando agora. Só que a outra pessoa que saiu, ela saiu em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos dizer que já tem 6 meses que a outra pessoa saiu. Então, assim, ele ainda joga coisas para a gestão passada. Eu falei, tá bom, não tem problema, vamos acertar daqui para frente, então, né? Então, na sexta-feira eu tive até uma conversa com ele, com essa pessoa, e aí eu falei para ele assim, olha, vamos procurar fazer diferente, entender os nossos clientes e fazer. Só que o que eu vejo? Ele tem uma dificuldade para poder fazer isso. Só um minutinho. Cadê seu pai? Pede para ele pegar a Lívia. Entendeu? E aí, olha lá.
Só um minuto. Ah. Obrigada. Então, o que eu vejo é que ele tem uma dificuldade de entender e falar assim, olha, mas eu ajudo, só que ele fala assim, olha, tem coisas que não é da minha alçada e eu faço, entendeu? Uhum. Então, assim, fica uma coisa assim, olha, os gestores vão lá, pedem para a segurança, e a segurança acha que não é da parte dele. E aí ele vai lá e fala assim, não vou fazer, eu estou fazendo isso, mas isso não é meu. Uhum. Então, trabalho que não eu estou colocando algumas pistas aqui para eu ouvir e concluir com você. Olha só, quando a gente sai de uma frase, nós temos que ajudar a resolver os problemas internos com mais atenção, acompanhamento, de uma frase dessa e vai para a segurança, nessa que você falou, são duas coisas distintas. Eu vejo diferente, assim, então a gente vai ter que começar. Porque quando eu falo a resolver problemas internos, eu estou pensando em todos os setores. Então, assim, todos da minha equipe têm que aprender a dar um atendimento ao cliente interno mais profissional. Esse é um fato. O outro não, o problema é na segurança, e aí já começa com algumas coisas específicas, como você falou. Não, se o outro for trabalhar com a segurança, então, por exemplo, ele está com dificuldade de realizar o trabalho dele, a demanda que vem pode não ser dele, que eles estão trazendo, enfim, tá meio bagunçado, tem alguns problemas aí para ser resolvidos. Né? Então, aí já é um outro foco. Então, se eu pegar a segurança e olhar aqui, por exemplo, olha, o trabalho estão pedindo coisas para fazer que ele fala que não é dele. Então, o que eu vejo? Então, ele tem alguns processos para fazer que ele executa, mas tem uma demanda interna. Estou pensando alto aqui, tá? Se ele tem uma demanda interna, essa demanda pode trazer itens que não estão no dia a dia dele. Então, vamos supor que uma das atividades dele é atender as demandas internas. Então, seria um trabalho avulso. Tipo assim, uma coisa é ele... É que eu não lembro, eu trabalhei tão pouco com segurança, mas vamos dizer assim, uma coisa é ele implantar, monitorar e garantir com que alguns procedimentos de segurança sejam realizados. Ponto. Então, esse é um processo. Né? Garantir com que a segurança seja realizada, procedimentos de segurança. Então, eles possam ser uma responsabilidade dele, que na verdade nem é dele, né? Ele está mais como monitoramento e treinamento, porque a responsabilidade é de todo mundo. Se você jogar nas costas dele, ele vai ter um problema. Se a empresa não falar assim, não, a responsabilidade é de quem executa, né? Ele aí ferrou, porque o cara não vai ter muito, vai ter um monte de gente que vai ficar batendo cabeça com ele achando que é porque ele que está pedindo. Não é a responsabilidade da pessoa e ele ajuda a cumprir, é diferente. Né? Então precisa tomar muito cuidado com o jeito que coloca a segurança nesse processo dentro da empresa. Então, assim, mas vamos considerar, então, que ele faz isso ele está fazendo bem, mas o que ele tem, o problema é que, às vezes, ele tem demandas que as pessoas veem e falam assim, olha, para executar a segurança conforme deve ser, eu estou tendo esse problema, queria saber como faz isso, precisamos resolver isso, então ele tem um cliente interno, um processo de atendimento de levantar, identificar problemas e resolver. Vamos imaginar que, aí sim, eu estou num procedimento de trabalho que ele executa, tá? Se eu colocar esse processo tem indicadores de desempenhos específicos. Então, qual seria a satisfação do atendimento do cliente que foi atendido? Né? Então, assim, seria um indicador de desempenho. Fala assim, ele está executando bem essa função de atender você que solicitou, que fez uma demanda. Então, você como gerente iria cobrar dele. Então, por exemplo, um indicador é satisfação do cliente atendido. Então, assim, ele está satisfazendo, ele está te dando o retorno, orientando ou ajudando a resolver? Ah, não tá. Então, se hoje a maioria falar isso, tem um problema. Né? Ou uma pessoa maior... Geralmente é igual a satisfação do cliente externo, né? Você pode ter uma reclamação no meio de 10, 20, 30, 40, enfim, aí você vai definir um indicador. Mas, e dependendo do tipo de reclamação, você nem pode ter. Então, assim, você indica se está indo bem ou não. Né? Você tem uma noção aí, mesmo que não clara e específica, que se o setor está indo bem ou não, de acordo com a quantidade de reclamações que você tem, por exemplo. Então, o índice de satisfação pode ser medido pela quantidade de reclamações ou mesmo por um questionário aplicado a todo mundo que solicita coisa para ele, e aí fazer um questionário e saber se está indo bem ou não, né? E aí já tem uma avaliação, e aí dá uma nota de satisfação. Então, enfim, eu estou falando que existe um processo de atendimento e já estou te dando um indicador.
Porque se a gente quiser, a gente pode trabalhar um indicador como esse. Ó, a satisfação do cliente atendido. Cara, o indicador de satisfação do cliente dele não tá legal, nós precisamos melhorar isso. Então a gente vai lá num processo específico que o seu setor realiza, né, que é esse atendimento, e nós vamos ajudar ele a melhorar a nota dele, né, que é responsabilidade sua, como gestora, garantir que ele tenha um processo eficaz de trabalho, entendeu? Então esse poderia ser uma situação. Agora eu não sei. Aí eu afunilei, por quê? Porque eu comecei a pegar um setor só, né? Se a gente fosse fazer como aqui começamos, soluções de problemas internos, né? E aí podemos ver que todos os setores, por exemplo, eles podem ter essa questão de atendimento ao cliente interno. Todos os setores eu imagino que tenha, né? Pelo seu cargo de RH e pelo seu setor. Mas se a gente pegar todos, são processos diferentes. Como nós temos recrutamento e seleção, depois nós temos treinamento, folha de pagamento, segurança, vai ficar um pouco complexo para fazer em 5 semanas, porque nós vamos ter que resolver problemas específicos, né? Então eu acho bom a gente pegar 1 ou 2 no máximo, assim, se a gente talvez 1 seria o ideal, né? Um setor específico, né? E um indicador específico. E aí você rodar, aí nós vamos aprender ferramentas e depois você pode rodar com os outros, né? Entendeu? Então, assim, e aí você vai aprender essa lógica que a gente tem de definir indicador, de melhorar desempenho, de reconhecer, enfim, que é o que a gente vai comentar. O que você acha? A gente fica na segurança e na segurança entra no satisfação do cliente atendido? Ou o que é que está mais dentro da expectativa aí? Não, volta um pouco, pega outro processo de segurança ou pega outro setor, como é que tá para você? Eu acho que para poder ter um impacto maior, eu acho que o de segurança hoje. A gente trabalhar um processo da segurança. Aí, esse processo da segurança, eu teria que escolher um processo, certo? Pode ser o processo, como eu te disse, de atendimento, que também é um processo, entendeu? Atender a demanda, ele é um processo, ou você pode escolher um processo. Não, um processo de garantir a segurança, eu não sei, agora a gente precisaria mapear quais são os processos existentes no departamento de segurança, que eu não sei, entendeu? Aí você teria que ter... A gente pode até fazer um jogo rápido, que não sei, até é bom se você quiser, se a gente achar que é rápido, para eu ter uma noção que eu esqueci, faz tempo que eu não trabalho com esse setor. Quais processos que ele executa, que ele faz parte, né? Assim, ele, como eu disse para você, nem sempre ele vai. Eu acho que segurança ele é muito staff, né? Que fala, né? É muito apoio, né? Ele não é o responsável sozinho, mas enfim, é ele que coordena o trabalho ali. Então, quais são os processos que ele faz parte, que ele tem responsabilidade? Hoje, ele tem a responsabilidade de todas as NRs, né? Os cumprimentos das normas regulamentadoras. As auditorias. A vigilância, atendimento à vigilância, as normas, mas aí entra dentro das normas também. Ele vai ser sempre mais o gerenciamento, né? É que assim, o que eu vejo hoje, o problema maior que eu tenho, que seria dentro da gestão da CIPA, né? Ontem a gente teve uma reunião de análise crítica com a gestão, né? E aí o que eles falaram? Eles falaram assim, olha, a CIPA, eles não têm andamento das soluções, então eles reclamaram o seguinte, que olha, o pessoal leva problemas para a CIPA, mas não tem andamento das soluções, o calendário de agenda não está sendo divulgado, o pessoal vai, às vezes não vai, a falta de frequência do pessoal, então a falta de informação da CIPA, a identificação das pessoas. Tá? Eles falam que eles estão perdendo crédito, sabe? É como se fosse assim, ó, a CIPA tá sem crédito nenhuma, ninguém tem crédito lá na CIPA. E aí, eu conversando com o técnico de segurança, ele fala assim, olha, ninguém quer colocar a cara lá para poder cobrar uma pessoa, cobrar um EPI. Então, assim, aí a reclamação do técnico de segurança é o seguinte, que ele, assim, ele tá sendo suportado por mim, então eu já estou dando suporte para ele, mas assim, ele vai pedir ajuda para os gestores, para as demais áreas, então ele não consegue, então é como se fosse assim, é uma falta de comunicação, onde ele não consegue se expressar
com os demais gestores para conseguir o resultado que ele precisa. E aí ele fica como se fosse tipo uma guerra, sabe? Tá. A gente pode colocar aqui. Olha, enfim, como eu disse, faz tempo que eu não trabalho com segurança. Traduz qual que é a obrigação da CIPA. Para que existe CIPA? Qual que é o objetivo da CIPA? O objetivo da CIPA é cumprir com as normas, né, internas de prevenção de acidentes de trabalho. Tá. Ok. Porque agora, olha só. Quando a gente coloca isso, por que eu estou fazendo essa pergunta? De novo, para entender o processo, porque CIPA não é um processo, né? Entender o processo, identificar quais são os indicadores de desempenho desse processo, tá? Processo que a CIPA executa, indicador de desempenho e melhorar o indicador. Então, eu estou de novo voltando, porque já a gente deixou de falar da área de segurança para falar de processos que a CIPA executa. Aí, beleza, estamos afunilando, tá ótimo, é isso mesmo. Então, assim, por quê? Porque se a gente colocar aqui só para resolver problemas, às vezes as pessoas colocam problemas que não são problemas, tipo assim, não são relevantes. A identificação das pessoas, por exemplo, eu não estou falando que não seja, tá? Mas às vezes a gente vai, vamos resolver os problemas que listaram. Cara, mas se eu não tiver o objetivo do setor, do processo que ele executa, né? Porque se eu não souber por que executa a CIPA, eu vou talvez resolver problemas que não são relevantes. Então, eu trabalhar com um projeto sem ter foco em objetivo pode me levar a gastar tempo com coisas irrelevantes. Entendeu? Então, assim, o ideal, quando você vai fazer uma gestão, agora eu estou falando de conceito para você, gestora. Quando você vai fazer uma gestão, é legal você definir projetos, que é o que a gente forçou aqui no circuito. Você vai fazer coisas relevantes no dia a dia, você vai fazer um projeto, você quer melhorar? Foca em objetivo, em indicador de desempenho, em coisas claras que são realmente relevantes. Foca em resultados que não estão sendo alcançados, que são desejados e não sendo alcançados, porque senão você vai ficar perdendo tempo com coisas que não são relevantes, vai gastar um tempo para fazer uma melhoria que não tem valor agregado, que não traz resultado, tá? Então, assim, a gente tem que sempre ser trouxe aqui, e eu estou tentando identificar quais são os processos, quais são os indicadores para definir o que é realmente relevante. Então, assim, o que está acontecendo no final das contas? Tá, não tem identificação das pessoas, não tem calendário, mas está sendo cumprido as normas internas? A prevenção de acidentes está ocorrendo? Como que é que faz a prevenção de acidentes? Esse processo de prevenir e estar andando na frente para evitar que os acidentes ocorram, está acontecendo bem? Se não estão, aí nós temos um problema sério. Mas se estão, pera lá, então onde que entra a identificação das pessoas? Não, realmente, não, se a pessoa não está identificada ou não, não é, o objetivo da CIPA não é ficar identificando pessoas, o objetivo da CIPA é cumprir as normas, está todo mundo cumprindo. Então, primeiro, vamos lá, então tá ótimo, o setor está indo muito bem. Então, assim, isso aí não é problema, são pelo em ovo que a gente pode melhorar, está mais ligado à satisfação do cliente interno do que a uma questão de qualidade do processo, né? Então, você entendeu? Então, assim, precisamos identificar isso daí. O que você acha? Se esses dois objetivos estão sendo alcançados ou não, esses problemas que estão e outros que você poderia citar estão atrapalhando a cumprir esses ou outros objetivos, né? Não sei, a gente mapeou dois. Então a questão é, esses resultados de cumprir a norma interna, de fazer a prevenção, estão sendo bem alcançados? Ou não dá nem para eu saber, eu precisava medir, porque nós não estamos medindo isso. Eu precisava avaliar. A gente não está nem medindo isso. Então... Não estamos nem medindo isso. Isso eu só falo porque realmente a gestão, se você olhar, não tem essa medição. Então, e nós estamos falando de um setor que fala geralmente está ligado a medir desempenho, né? Segurança, assim, não sei. Eu estou lembrando de algum lá na ISEC, onde eu trabalhava, ele ajudava, no começo ele começou a ajudar na indicação de criação de indicadores. Mas enfim, pode não ser o caso. E o que você acha do que você vê? Tipo assim, essas coisas realmente interferem no objetivo principal, né? E aí realmente os resultados de desempenho não está sendo legal? Ou não? Os principais processos aqui. Vamos até colocar aqui, ó, atendimento ao cliente interno, tá? Até vamos colocar isso aqui
para que isso aqui realmente eu acho que pesa, né? Quando temos esse caso igual da segurança. Então, assim, de novo, o que você acha? Vocês estão sendo bem, algum desses daqui ou de outros objetivos, por sentimento, pelo que você acompanha, não estão sendo alcançados em algum momento? Sim, em alguns momentos sim, eu vejo que é o retorno, né? Aí a questão da falta do retorno, falta do feedback, falta de posicionamento de levar isso, do atendimento. Aí é do atendimento interno. Aí volta, quando você faz essa pergunta, eu vejo que aí volta lá para o início, que é o que a gente tinha falado. Isso aqui. Primeira, exatamente, focar na solução dos problemas do cliente. Então, aí, olha só. Legal, mas você vê como é diferente a gente sair disso aqui, de um setor, né? E aí fica todo mundo, e a gente começar a focar num processo, que é o processo da CIPA, e ter um objetivo, que aí é o objetivo, claro, de atendimento ao cliente. Quer dizer, então a gente mudou, parece um trocadilho de palavras, mas não é, muda totalmente o foco, né? Agora a gente já tem um setor, já tem um processo, que é o processo da CIPA aí, enfim, a CIPA tem alguns processos, né, como você colocou, mas e aí já estamos indo em objetivos, e aqui falando, não, olha só, atendimento ao cliente interno, quando você coloca isso como objetivo, e que ele tem que ser avaliado, o cara já vai mudar o foco de jeito dele atender as pessoas. Porque ele vai ser assim, ó, eu sou cobrado por indicadores, por ter qualidade. E uma qualidade é atender bem o cliente interno. Aí ele vai começar a pensar melhor nisso. Aí você fala que esse é um resultado que você cobra dele, entendeu? Tá. Agora o barulho tá incomodando um pouco. Se você puder ver como evitar, porque tá... Parou. E você entendeu? Então, assim, porque ó, isso é gestão. Agora eu vou falar do conceito que a gente está usando. Olha só, a gente está falando que gestão de equipes. A gente está falando que gestão de equipes, ela precisa ter indicadores de desempenho que dizem para a pessoa se ela está fazendo o trabalho dela bem feito ou não. Entendeu? E quando você é claro, quando você usa indicadores, são objetivos claros. Não é que negócio, olha, você tem que fazer bem seu trabalho. Bem para você pode ser bem diferente do bem para mim. Então, assim, indicadores forçam a gente a ser objetivo e claro no que a gente pede para a equipe, né? E aí, como eles estão ligados a processo, então o cara vai entender exatamente os processos que ele faz, os indicadores de qualidade dele, e ele vai falar, se eu quero ser bom, eu vou focar nesses indicadores, porque eu sou avaliado por eles. Então, olha só, nós estamos falando que o setor tem que ter indicador de desempenho, ser avaliado por isso e, consequentemente, gerar melhorias em torno disso. Então, você vai ter não só um crescimento contínuo, quanto pessoas focadas em fazer esse resultado acontecer. Então, isso é gestão para resultados que a gente usa, tá? Então, é disso que nós estamos falando. E aí, eu acho que o que você pode colocar, eu estou pensando alto aqui, ó. Como você falou que não tem isso bem claro, eu acho que esse pode ser pode ser até o nosso alvo. Então, assim, ó, vou fazer um rascunho aqui para eu pensando, vou junto com você. Não, mas antes de chegar no alvo final, vou fazer o caminho do manual lá. Então, processo. Qual é o processo? Quais são os problemas ou oportunidades? E qual é o indicador, que é o raciocínio lá que a gente tem do roteiro, é esse aqui, a sequência. Então, processo. O processo aqui, processo do CIPA, né? A gente falou que deixa eu ver aqui, um processo de, vamos aqui, cumprir, não, vamos pensar no... Então, o processo, a gente está falando em segurança, eu vou só fazer um caminho aqui, CIPA, o processo que a gente está falando em atendimento ao cliente interno. Por exemplo, tá? Esse seria um processo que precisa ser melhorado. Problemas, oportunidades. Ou quais são os problemas? Não existência de indicadores de desempenho do setor para avaliar a qualidade e resolver problemas. É isso que nós estamos falando. Eles não têm indicador, a gente tá, enfim, é o que a gente está comentando. Então, se já não ter indicadores, não ter processos, tudo isso
colabora para que a equipe fique aí batendo cabeça, né? E aí você não consiga fazer uma boa gestão, assim, do jeito que a gente vê como gestão. Então, assim, qual que seria o indicador, o que seria, poderia ser o alvo que a gente pode melhorar? A gente pode trabalhar, por exemplo, o atendimento ao cliente interno, né? Então, assim, é um processo e aí a gente tem que definir qual que é a qualidade interna. Então, assim, aumentar a qualidade do atendimento ao cliente. Aí fala assim, mas isso não está muito claro. Exatamente. Aí, o que vai acontecer? Lá no nosso projeto, quando você for fazer, quais vão ser as ações que vão precisar ser implantadas? Se a gente colocar isso, a gente vai colocar, primeiro de tudo, implantar indicadores no setor da CIPA. Vamos já focar para não abrir muito, tá? Vamos chamar isso de um setor aí, de um processo, enfim. Então, esse vai ser implantar indicadores para você melhorar, e aí, assim, definir projeto de melhoria. Isso seria se desse tempo, não sei se vai dar, tá? Porque você já não tem o indicador, mas não tem problema. Assim, nossa, Ragonha, às vezes o circuito vai ficar, pô, não vou conseguir chegar lá no final implantando uma melhoria de fato. Assim, não, realmente, às vezes não vai dar tempo de implantar a melhoria. Mas você está organizando o setor para ele que ele faça melhoria contínua. E para ter melhoria contínua, ele precisa ter indicador, é o princípio da gestão. Então você está dando um passo atrás para ter uma estrutura para fazer o desenvolvimento contínuo. Entendeu? Que é necessário ter indicadores. Que aí o próximo passo vai ser definir o projeto e implantar, definir e implantar projeto de melhoria, que vai melhorar o atendimento. Mas para melhorar o atendimento precisa saber como que avalia a qualidade. Todo mundo está falando a mesma língua. Gente, o que é qualidade de atendimento ao cliente interno? O que a gente tem que ter? Como que a gente mensura se o cliente interno está satisfeito ou não, para a gente saber o que é realmente problema e resolver? Essa é a primeira conversa, porque depois nós vamos resolver o problema, né? Tá. E aí, como... Agora vou fazer a pergunta. Vamos lá. Que eu vou fazer? Como que eu vou avaliar essa qualidade desse atendimento interno? Entendendo o problema do cliente, seria isso? Vamos ver se eu entendi a pergunta numa outra palavra aqui, ó. Tá. Seria assim, você está perguntando em como definir o medidor. Isso. De avaliação de qualidade, né? Então, como que eu avalio? No caso, vai ser já como você vai ter o medidor. Nós vamos ter que pensar junto, vai ter que parar e olhar o processo, né? De atendimento, ver que tipo de situações que acontece e a gente definir junto como é que é o valor, o que agrega valor, assim, o que é o resultado final que a gente tem que entregar nesse atendimento. Porque, olha só, atendimento ao cliente, ele é uma coisa, a gente vê isso muito na situação de vendas, né? É uma coisa que você precisa tomar muito cuidado, né? Tipo assim, a nota do cliente tem que ser sempre 10. E aí deixa o cliente avaliar do jeito dele. É perigoso. Porque às vezes o cliente pode ficar exigindo coisas que você não é obrigado a fazer. E aí ele vai te dar uma nota baixa porque você não fez o que ele queria. Né? Então, assim, cuidado. Às vezes o cara pode estar sendo mal avaliado. Então, nós precisamos definir os critérios, né? Não o cliente definir o critério de como ele avalia o trabalho, né? Da CIPA. Então, quem tem que definir o que é realmente o objetivo principal são vocês, gestores, junto com a equipe. Nós vai ter que sentar e aí a gente pode fazer um trabalho junto, enfim. Sentar e ser objetivo em avaliar o que é qualidade de atendimento, entendeu? Assim, mas aí precisa avaliar o que é qualidade do processo, né? Como que executa esse processo e aí o que é qualidade dele? Como que a gente mensura, sabe se ele está sendo bem feito ou não? Essa é a pergunta. Como que a gente sabe? Aqui, ó, como saberemos se o processo de atendimento está sendo bem feito ou não? Essa é a pergunta que nós temos que resolver com o medidor, entendeu? Né? Então é isso, né? Como que a gente sabe? Qual que é o objetivo? Geralmente uma das perguntas é qual é o objetivo do processo? Aí por isso que a gente avalia como ele é feito, né? O processo de atendimento, qual que é o objetivo de atender as pessoas? É resolver que tipo de problema? Aí você começa a entender o que é que pode dar o sinal que esse processo está sendo bem feito ou não, né? Então qual é o objetivo? Vai ter que sair do qual é o processo. Então, atendimento. O que é atendimento? Eu não sei, eu preciso entender melhor. Se eu fosse você, para definir um indicador, fala assim, peraí, quais são os tipos de atendimento que executa no setor? Quais são as demandas? Entendeu? Aí começa a entender para definir o que é qualidade. Entendeu? Entendi.
Então, daqui é o caminho contrário. Qual é o processo, qual que é o objetivo, como saber, né? Aí vai saber o medidor e aí você vai implantar e definir qual que é o problema. Inclusive, a gente poderia partir do princípio, mas eu acho que para você não seria o ideal, mas pode ser uma opção. Você pode até não definir e implantar os medidores, o que não seria bom no meu modo de ver. A gente poderia só chegar na definição, olha, um medidor seria, por exemplo, a nota de qualidade de atendimento ao cliente que o cara deu no questionário. Vai, tô chutando aqui. Aí a gente fez um questionário rápido. Vou pegar um negócio aqui, peraí. Tá. Eu até acho que eu trouxe um relatório do que veio da CIPA, né? Do último, e aí eu consigo compartilhar contigo aqui. O que eles fazem? Olha, geralmente tem a reunião da CIPA, né, onde que é o presidente, e aí eles fazem o quê? Levam as pendências. Então, aonde que eles levem o que eles acham que teve de problema, né? Que, olha, verifiquei um problema a falta de reciclagem dos operadores de empilhadeira, por exemplo. Olha, eu verifiquei que a gente não realizou ainda. Então, assim, fio solto e exposição ficou exposta na caixa d'água, então tem um risco de acidente, né? São os problemas, a CIPA geralmente ele leva uma parte do problema do que eles verem de demanda. Então, teve um esmeril de molas junto ao forno com teste que está acima da canaleta de energia, sabe? Então, aí é fazer essa análise. Olha, tem risco? Não tem ausência de risco? Então, essa é a análise que leva para a CIPA, eles avaliam como se fosse o ambiente como um todo, né? Para prover o quê? A segurança. O intuito todo é só para prever a segurança, né? Então, você colocando isso, quando eu vejo atendimento, quando eu falo assim, então eu tenho que entender assim, dentro do processo, eu vejo que é dentro quanto que a gente está trabalhando com a segurança realmente, de fato, dos colaboradores. Seria mais ou menos isso. Tá, olha só, eu vou falar uma coisa antes de responder a tua pergunta para não perder meu raciocínio. Quer ver, ó? Porque olha só, quando você falou isso, e detalhe, tá? Nesse momento a gente perdeu o foco da reunião, mas eu vou perder porque eu quero falar do assunto. Mas o foco não é agora decidir o medidor, porque a gente já está começando a entrar em decisão de quais processos, quais objetivos. Nós já estamos praticando o que não é o objetivo da mentoria, nem do momento. Mas como eu quero aproveitar, já que você foi, assim, nós podemos fazer uma pausa aqui, se você quiser, eu topo. Tá? Porque para mim é um aprendizado isso aqui. Eu não sei se vou ter oportunidade de participar depois. Então, assim, quer fazer essa pausa e entrar aqui rapidamente e dar uma pincelada? Vamos, toquei, porque aí vai um tempinho a mais. No final, a gente já estaria, bem dizer, acabando aqui, talvez já até acabado o processo. Tá. Mas bom. Se você quiser, eu entro aqui junto, porque para mim é interessante. Pode ser? Pode. Então vamos lá, ó. Quando você falou isso, eu estou pensando aqui, agora eu estou pensando alto junto com você, eu não estou definindo e sim pensando. Qual que é o processo que a CIPA faz parte? Executado pela CIPA. Olha só, você falou assim, ó, levantamento de pendências, falta de reciclagem, aqui não é não realização. Tipo assim, alguém não realizou algum procedimento e que é definido, e aí então isso seria uma quebra da norma, enfim, do que deveria ser feito. Então é tipo um alerta, né? E aí, peraí, então eu tô pensando, alguém define, quer ver, ó, eu não, acho que a CIPA não faz parte, mas eu vou pensar num todo, a gente tem que ter a visão completa. Então, definição da norma ou regra, sei lá, enfim, como geralmente o processo acontece, define, divulga, delega, né, para quem é que tem que fazer, essas pessoas executam as regras ou não, né? Aí tem alguém que identifica as regras não executadas, né? Leva para a CIPA. Eu estou imaginando, tá? Mas deixa eu só seguir, depois você faz alguns remendos aí. É que eu preciso fazer uma linha completa para conseguir começar a conversar. Leva para a CIPA, né?
discute se é uma anomalia ou não, sei lá, anomalia que geralmente é o termo que a gente usa, né, para quando não cumprimento de... Sim. Não, tá certo, por que aparece aqui? Discute se é ou não. Então, assim, se for anomalia, né, uma não conformidade, RNC, sei lá, não sei também, é outra palavra, anomalia, aí o que que acontece? Medida corretiva mais treinamento, às vezes, porque só corrigir não adianta, se treina para não acontecer de novo, tal. Então aqui, e aí vamos supor, reavaliação depois para ver se resolveu o problema, e se não ocorreu, volta, fica dando ciclo aqui, discute até resolver, se não, fim. Então, vamos supor, isso se deu o caminho negativo, se eles não executarem, as regras não executadas, então vai cair aqui, aqui vai reavaliar. Basicamente, a grosso modo, seria por aí o caminho, não seria? Sim, Tá. sim. Então, olha só, esse aqui é um processo com objetivo. O objetivo do processo, ele é realizar as normas. Realizar as normas, pronto. Então, quem realizar as normas? Vamos pôr aqui as normas. Você acha que está mais ligado ao órgão externo ou também normas são criadas internamente para satisfazer critérios internos? Ou os dois ou mais é externo? Assim, quem que dita mais as normas? É o governo ou é a empresa também que cria para poder ser seguidas? Como é que você vê isso? Hoje eu vejo como as duas, tanto a empresa quanto as normas do governo. Ah, porque olha só, é engraçado, nossa, aqui começa a dar um. Porque assim, ó, quando fala normas solicitadas pelo governo, é inquestionável, tem que realizar, ponto. Ponto. Agora, quando fala em normas solicitadas pela empresa, aí você já vai num outro negócio mais importante do que o objetivo de realizar a norma, tem um processo maior aí, que é por que que a norma existe? Qual que é o objetivo da norma? Por exemplo, evitar acidentes. Então, quando você olha nesse objetivo e não no objetivo de seguir a regra, você começa a questionar a regra. Tipo assim, pera lá, essa norma, ela não está sendo feita. Mas ela não está sendo feita, será que é porque o pessoal não concorda com ela e acha que isso não vai reduzir o número de acidentes, então por isso que eles não a executam? Então aí você muda o patamar da discussão, entendeu? Ah, Então você vai num nível maior, tipo assim, aí o objetivo não é cumprir a norma, o objetivo é não ter acidentes. Entendeu? Então, assim, você tem dois jeitos de ver, os dois estão certos, né? No é. caso da CIPA, aí realmente, quando a gente fala assim, não, tem que seguir a norma. Ok, aí vamos trabalhar em cima de seguiu ou não seguiu e não vamos discutir. Mas, na verdade, o objetivo de seguir normas não é um objetivo muito legal, né? O objetivo é por que que existe a norma, né? Enfim, mas tem hora que a gente tem que focar e, enfim, vamos focar, não vou abrir muito, porque senão aí vai expandir muita coisa, vai lá na diretoria, isso daí vai a respeito de políticas, valores, né? Enfim, um monte de coisa. Então vamos fechar aqui, não vou abrir, tá? Senão Tá. a gente fica louco. Então, o objetivo é realizar as nossas trabalhos pelo governo e pela empresa. Tá? Então, com esse objetivo, olha só, se você pensar nesse objetivo de desempenho, né? Fala assim, nossa, então, o objetivo da CIPA, e aí lá está o seu engenheiro de segurança, técnico de segurança envolvido, é esse aqui. Aí a avaliação seria, nós estamos realizando o que foi solicitado pela norma? Sim ou não? Né? Então, assim, essa seria uma avaliação. Nossa, quais foram o número de não conformidades? E aí vai identificar na auditoria quantas não conformidades a gente está tendo por mês. Então, isso indica se está seguindo a norma ou não. Então, esse poderia ser um objetivo de desempenho que a gente poderia trabalhar. Tá? Então, eu estou indo num nível macro. Né? Então, um objetivo do processo, eu vou separar aqui, ó. Vou até separar porque eu vou abrir outro aqui. O objetivo, ó, vou pôr aqui. Opa, peraí, deixa eu voltar, calma aí que eu fiz uma bagunça aqui. Cadê? Ó, objetivo do processo. Realizar as normas, processo executado. Então, esse aqui seria um dos objetivos do processo do grupo, né, da CIPA aqui. Agora, e inclusive esse aqui seria... vamos chamar só de normas, porque elas não são divididas. O que é da empresa e o que é do governo. É tudo junto, né? Tá misturado ali, eu imagino, né?
Então, esse aqui seria um. O outro do CIPA, aí a gente poderia sim colocar de novo atendimento ao cliente, assim, opa. E aí eu vou chegar nisso aqui, qualidade de atendimento ao cliente. Então, peraí, mas vamos lá, agora olhando o processo, eu vou olhar o processo, vou dar um exemplo, depois a gente, só para você ver um norte de como avaliar isso, tá? Olhando esse processo aqui, quer ver, eu vou fazer uma avaliação e vou dar alguma sugestão de como seria a avaliação da qualidade de atendimento ao cliente. Então, assim, se a CIPA, vamos supor, é um técnico só que cuida, o resto são as pessoas do setor, né? Ele é o coordenador do processo. Isso. Tá. Então, a qualidade de atendimento ao cliente, eu até colocar aqui, ó, mais que a qualidade do coordenador que nós estamos falando, porque é ele que executa esse atendimento. E aqui, então, vamos pensar, onde que tem atendimento, assim? Ele que cuida, e aí talvez a gente está chamando de atendimento, né? Mas ele que faz esse processo girar aqui, então ele que tem que fazer definição da norma, divulga, execução, identificação, assim, ele que, junto com as pessoas, ele que coordena esse processo de identificação, levar para a CIPA, então, é ele que marca a reunião da CIPA, que é o que você falou da agenda, do calendário, de definir, enfim, assim, ele tem que fazer esse processo rodar, seria isso, né? A base é ele garantir que esse processo seja executado. Que esse processo seja executado, sim. Então, se a gente pensar em executar o processo abaixo, isso como porque aí já não seria nem talvez muito atendimento, eu já estou expandindo, só definindo talvez o que vocês chamam de atendimento, porque aqui vocês sinalizaram isso quando falou que um problema era que o cara não tinha agenda. Então, assim, não seria a palavra talvez atendimento, mas vamos lá. Como que eu mediria? Vou olhando aqui, ó. Então, olha, como que eu faço, sei se ele está fazendo esse processo com qualidade. Então, por exemplo, isso aqui é um editor que eu adoro, esse aqui. Cumprimento de rotinas e atividades do setor. Esse é um medidor que a gente usa, eu tenho um medidor de cumprimento, é utilizado já na Benítez e Ramos e alguns lugares que eu implantei, onde é bem definido quais são as rotinas que ele tem que realizar, e aí você mensura sim ou não. Se não está fazendo, cara, ó, você não tirou nota 10 desse negócio aqui porque você não está fazendo isso, isso, isso e isso. E ele mesmo aponta se fez ou não, tá? Você não precisa você fazer, você pede para ele. E aí, se você não acredita na pessoa, manda embora. Mas se o cara vai falar assim, fiz, não fiz, e dá uma nota automática, ele sai. Cara, minha nota está sendo 5. Por quê? Porque você não está fazendo o que combinou. Né? Então, assim, esse é um ponto. Você não está fazendo a reunião que deveria ser mensal, está fazendo a cada 35 dias, 40, 50, porque você está enrolando, demorando. Então, assim, esse já seria um que diz a qualidade, porque se foi especificado o que tem que fazer, deveria estar fazendo. Ou ele vai lá e muda, né? Então, assim, planejado foi feito para ser executado. Se não está sendo executado, está errado. Ou você muda o planejado, ou você faz o planejado, não tem como. Né? Então, esse seria um medidor de qualidade. Quer ver? Quando você teve mais reclamações, tipo assim, mas não está definindo o calendário com antecedência. E aí, por isso que não tem uma participação da equipe. Então, assim, pode até colocar aqui, ó, participação mínima, vamos por mim, vai. Mínima da equipe na reunião. De quantas pessoas, de pessoas na reunião. Cara, você tem que fazer essas pessoas participar. Isso aqui é um jeito de medir teu desempenho. Se as pessoas não estão indo, é porque você não está convencendo da importância, você não está, enfim, sei lá, estou dando exemplo, não estou definindo já isso aqui. Você está vendo que eu estou olhando o processo que ele faz para definir como medir a qualidade do processo dele. Entendeu? Entendi. Aqui até a própria qualidade, assim, ó, quer ver uma coisa? Ó, por exemplo, percentual de problemas resolvidos na CIPA. Na reunião, vou pôr aqui, sei lá, vou pôr uma reunião que não, né? Ou seja, tem que discutir, tem que resolver. E quais são a quantidade de problemas que ele está resolvendo? Ele, como responsável, ele é responsável, mas ele não resolve sozinho, mas ele tem que fazer resolver. Se o cara está levando um problema lá, tem que ser resolvido. Exatamente. Então, assim, então começa, vamos medir isso aqui, vamos ver, todo mundo registra o que trouxe de demanda, e depois, no final do mês, ele fala quantos que ele resolveu. Pronto, tá medindo o desempenho dele. Fala, cara, você não tá conseguindo resolver as coisas. Entendeu? Outra coisa pode ser a própria atendimento ao cliente interno. E aí só que agora eu vou ser específico no atendimento. Agora ficou bom porque eu separei o que aqui não é atendimento, isso aqui são processos, medidores de processo. Aqui não.
Aqui não, aqui é o jeito que ele... Atendimento tem muito a ver com gerar a satisfação da pessoa. Então, satisfação dos membros da CIPA. Então, assim, mas tá, a gente vai então fazer um questionário, tá? Então aí nota maior, como que eu avalio geralmente um atendimento, tá? Eu coloco assim, nota maior ou igual a, vamos supor, 8 no questionário de avaliação. Ragué, mas até agora você não falou nada, porque eu não sei o que tem no questionário, então tá, então nós vamos definir o que tem no questionário. O que é que vai ter no questionário? Nós temos que definir as perguntas que vão ser feitas. Então, assim, você está satisfeito? Um exemplo. Pode ser, eu tô criando aqui do nada, tá? Às vezes, não é, dependendo do critério, a gente não faz assim, mas pode ser. Qual é o seu grau? Igual aquela pergunta do... Satisfação. Tem um indicador de atendimento ao cliente, esqueci lá, mas o deles é qual a probabilidade de indicar, né? Que é um indicador padrão que usa no mercado. Mas não é exatamente aquele. Qual é o seu grau de satisfação com o processo, né, executados pela CIPA? Deixa eu ver. Não, vamos colocar isso aqui. Vamos colocar qual é o grau de satisfação com o atendimento prestado pelo coordenador, sei lá, eu tô indo numa pessoa específica. Tá. Então, assim, cara, isso aí é genérico? Só que na hora que o cara der uma nota, se a nota for menor que 8, justifique. Aí você, tipo assim, vai pegar onde tiver nota menor que 8, vai avaliar se você vai considerar aquela nota ou não. E aí, se for considerar, aí, tipo assim, porque vocês vão ter que definir, o cara fica reclamando porque ele não fala bom dia pra mim. Meu, o problema não é falar bom dia. Para vocês isso é valioso? Não, é. Se, por exemplo, entrar num mérito de discussão como esse, o que acontece? Se você quer que ele tenha um bom... Aí entra um outro medidor. Medidor de relacionamento. Esse aqui é outro, que pode inclusive ser esse no atendimento ao cliente. Qual é o seu grau de relacionamento com as pessoas? Isso eu tenho implantado e tenho um pronto, inclusive, que deu muito certo. O pessoal, eu acho que usa até hoje, até onde eu sabia, eles continuavam usando. Então, assim, então não vamos chamar de atendimento, vamos falar em relacionamento. Tá? Eu vou até pôr aqui, ó. Só conectar aqui. Eu não vou perder, eu não vou parar para não perder um raciocínio que eu tô aqui. Pode falar. Então. Só colocar aqui que tá acabando a bateria. Pode falar. Vai lá. Relacionamento. Peraí, separado que agora eu lembrei de um. Medidor de relacionamento. Tá. Medidor de relacionamento e questionar. Lembrei, essa é uma opção legal, ó. Questionário de. Como é que fala? Avaliação. Depois eu explico. Olha só, uma opção que você tem, vou pôr outra opção. Que olha só, quando a gente foi nesse caminho aqui, atendimento ao cliente, eu vou separar até essa opção aqui para não ficar dentro. Quando a gente foi em atendimento ao cliente, foi a nota, questionário de avaliação em grau de satisfação com o atendimento prestado. Esse é bem genérico, você vai ter que avaliar, e aqui pode aparecer coisas que tem de relacionamento comportamental, né? E não específico de processo, simplesmente eu não gosto do jeito que o cara faz, isso para mim não é legal, então eu não crio uma empatia, e pode ser que isso gere problemas, porque a pessoa não tem um bom relacionamento. Então isso são coisas que a RH sabe cuidar bem. Então, isso pode cair nesse problema, mas pode também cair em outros problemas de processo, porque a pergunta, ela tá genérica, ela pode ser coisas que, eu não gosto porque ele não marca com antecedência, ele avisa em cima da hora, pode aparecer uma questionário de avaliação aqui. Então, ela tá aberta. Uma outra opção, para não ficar aberta e avaliar duas coisas diferentes, é você dividir qual que é o medidor de relacionamento dele, implantar o medidor, a avaliação de relacionamento dele, de todo mundo da empresa, inclusive isso é padrão, né? Se avalia com os pares que a pessoa tem mais contato, qual que é o grau de satisfação no relacionamento com ela. E aí o que geralmente o RH faz? Nesse medidor que a gente criou, a gente avalia e quando identifica uma nota abaixo, chama uma parte que avaliou, fala assim, qual que está sendo um problema? Identifica o problema, vê se ela quer que conta quem falou, se ela pode, porque às vezes ela fala, não quero que fala. E aí pode ser em sigilo, né? Mas só que aí você vai lá e começa a mediar e vê o problema com o outro. Fala, olha, tá tendo problema assim, não fala quem que é, ou você fala quem que é, nós precisamos resolver porque vocês estão tendo um atrito aqui, e não é legal isso, vamos resolver e tal. Então, o RH vai lá e media para essa nota, esse relacionamento ser mais eficiente, entendeu?
Então, assim, esse é o medidor, a função do medidor. E aí, só que eu separei comportamento de avaliação de processo. Então, e aí você pode ter uma avaliação, sempre, por exemplo, a cada reunião, que fala como você acha, o que é que pode ser melhorado, o que não está indo bem no processo de execução da CIPA, aí, né? Um processo de execução do setor, né? Dos procedimentos do setor. Então, os dois juntos podem resolver o problema que você quer de identificar problemas, seja comportamental ou não, e resolver. Entendeu? E como que isso aqui poderia, onde que o questionário poderia indicar? Você pode gerar um indicador, esse aqui é um indicador específico da pessoa. Esse aqui você pode até não gerar, mas você pode criar um indicador de reclamações. Assim, ele só pode ter menor que, sei lá, no máximo uma reclamação por mês, só para ele lembrar que o processo, né, que ele é avaliado, que ele não pode ter reclamações, porque isso não é o que vocês querem, enfim. Pode ter um indicador desse daqui. Não sei se precisa, mas enfim, pode gerar esse indicador. Nossa, que a gente estava falando, tá? Então, assim, são formas. Agora eu te dei diversas possibilidades de identificar indicadores. Aqui a gente já falou de bastante olhando o processo. Você não pode perder o foco no processo, tem que olhar e falar assim, como a pergunta é o processo? Como é o processo, qual é o processo, primeiro. Depois, o que ele me diz se ele está sendo bem executado ou não. Tá? E aí criar um indicador no que tem mais valor. Não cria muitos indicadores e ligado a coisa pequena, porque aí você não dá conta de gerenciar. Começa a ser, para quem não tem um monte de indicador, fica ruim, né? Então, assim, se você pegar o problema que a gente começou lá, que era a qualidade do atendimento interno que o seu diretor pediu, na hora que você for criar agora, se você seguir o que a gente sugeriu e criar e implantar medidores, um deles realmente vai ter que estar ligado aqui, ó, o medidor de relacionamento, eu acho que porque pode estar mascarando problemas internos, e aí essa questão de qualidade do processo, que pode ser, enfim, qualquer um desses daqui, né? É o cumprimento das rotinas, é a participação, o que é, né? Enfim, aí vai ter que decidir qual que é, né? Porque o que você falou, resolver atendimento, problemas, né? Demandas que a equipe traz, e a equipe está dentro do processo, né? Está aqui dentro, né? Pois não estão resolvendo os problemas internos. Inclusive, ó, vou dar mais um exemplo, quer ver, ó, para finalizar. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Pode ser esse aqui, porcentagem de problemas resolvidos, ou na reunião, ou fora, enfim. Que é o que você falou, nós não estamos atendendo bem os clientes, ou eles trazem demanda, ou problemas, ou demandas aqui, ó, demandas, solicitações, enfim. Entendeu? Então, assim, esse aqui gera um negócio bem específico, assim, muito fácil de medir, né? Eu vou até destacar, assim, que está totalmente ligado ao que a gente falou. E eu vou te falar como que medir isso aqui, quer ver, ó? Eu vou marcar ele aqui para dar um destaque na nossa conversa. Olha só, como que isso aqui seria fácil, porque assim, toda demanda deve ser registrada, enumerada, né? Tem lá um questionáriozinho com número 1, 2, 3, 4, que é o número da solicitação. E aí, ao final, deve ser avaliado, ao final da solução, aí da demanda, ao final da resolução, deve ser avaliado se foi resolvido ou não, né? Resolvido vamos dizer, com a eu não estou achando a palavra certa, do cliente interno, ou seja, resolvido na opinião dele, né? Resolveu, concluiu. E aí, qual que é o indicador? É igual, é o número, acho que até falei, né? O indicador é aquele ali, ó. É a quantidade de problemas, né? Demandas não resolvidas dividido pelo total solicitadas. Vai dar o percentual, entendeu? Se ele resolveu 100%, vai dar 100, porque todas vão ter sido... na verdade, aqui vamos podemos fazer o contrário, eu falei o contrário. A quantidade de demandas resolvidas dividido pelo total solicitados. Se ele bateu a meta de 100%, ou seja, tem que resolver 100, que seria o ideal, né? Então ele vai aparecer quantidade. Se solicitou 10, resolveu 10, vai dar 100%. O indicador deu 100, a meta é 100%. Fechou. Esse é o indicador que você pode implantar no setor. Simples de medir, fácil. Fácil.
que não está ligado à qualidade do atendimento no sentido de qualitativo, é muito preciso. Tem que resolver, não é empírico, não é assim, eu não gostei do atendimento dele, não é isso que nós estamos falando em tem que resolver, resolveu ou não resolveu. E aí, o que pode acontecer? Você pode medir de uma forma aqui o seguinte, ó, ao final, aqui, ó, deve ser avaliado se foi resolvido ou não, e se não foi resolvido, o que acontece? Aí, vamos supor, um RH, você, o gerente de RH, avaliar se quer ver, ó? Porque quem avalia se foi resolvido ou não, deve ser avaliado se foi resolvido ou não. Deve ser avaliado por quem? Vamos pôr aqui, ó, pelo cliente. Ele que tem que falar se resolveu. Agora, às vezes, ele fala que não foi resolvido. E você, como gerente de RH, porque às vezes o cara fala que não foi resolvido porque não foi do jeito que ele queria. E aí ele está prejudicando a nota do outro. Então, você, às vezes, vai ter que ser o momento que você fala, não, tá certo. Você vai ter que ser mediadora. Você realmente não foi resolvido, vai, mais ou menos isso. Né? Você vai falar, não, realmente, não, foi resolvido é que o cara não queria. Então, bom, não, a sua nota é 100% mesmo, porque isso foi resolvido, é que o cara quer que você resolvesse uma coisa que não é sua. Então, tira, vai lá e anula a avaliação ruim e o indicador dele vai para cima. Não, realmente, o coordenador, você devia ter feito isso aqui assim, assado, assado, agora vai lá e resolve. Entendeu? Então, você pode fazer essa mediação aí para poder pontuar. Inclusive, ele pode falar assim, não, eu quero que você avalie tais pontos que eu acho que não, que estão avaliados errado. Ele te trazer só o que ele acha que você deve reavaliar. Ponto. Entendeu? Tá. Aí você criou um procedimento de medição, já acabamos de criar um. Então, ó, o coordenador, ainda vou completar com você, o coordenador trazer as avaliações que devem ser reavaliadas, na opinião dele. Aí você vai tirar a prova aí. Ok. Entendeu? Então, olha só, você viu que a gente já entrou em desenho de processo, basicamente, a gente já entrou em criação de indicadores, já dei diversas ideias para você evoluir, mas aqui onde que a gente parou no final? Se o seu projeto vai definir se é isso aqui mesmo. Você quer isso, não quer? Vamos bater o martelo lá no desafio. O projeto seu vai ser trabalhar o processo de atendimento ao cliente interno, né? Aí problemas, oportunidades, não tem indicadores. Então, esse é um dos problemas. E aí colocar o indicador e aí fazer a implantação de indicadores, pode ser de um só, dois, você não precisa implantar todos. É que eu gosto de quando já definir, você define todos, porque você já está falando do assunto, é bom você já definir como que avalia o processo como vai fazer o processo. Mesmo que, ó, eu até vou fazer uma sugestão para você aqui, ó, definir e implantar. Ó, eu vou até deixar isso como exemplo, ó, definir e implantar indicadores, eu vou fazer uma observação. Pode não fazer isso, você pode fazer assim, ó, vou pôr aqui, ó, ou só definir os indicadores de forma, vamos dizer assim, vou pôr, definir os indicadores, definir todos e implantar X. Não todos. Você pode fazer um projeto baseado nisso. Não, agora vamos resolver algum problema, já que é a questão do atendimento ao cliente. Vamos já definir quais são. Você define. Você não faz ele precisamente já. Pode até fazer, mas pôr no papel. Você fala assim, ó, esse é o que indica se isso é qualidade ou não, seria esse indicador, esse. Definiu, beleza. Nós vamos avaliar isso qualitativamente. Você pode fazer esse critério. E aí é mais rápido. Ó, não vou medir, igual a gente falou aqui, olha só a diferença. Nesse daqui, você, por exemplo, o que eu estou te falando? Você pode ter definido isso aqui já no papel e não implantado ele de forma precisa, ou seja, ir lá, colocar um formulário, avaliar, o cara falar se resolveu ou não. Você pode só criar e inicialmente se avaliar, sentar com o coordenador e com mais algum, fala, gente, isso aqui está sendo cumprido ou não? Entendeu? Tipo assim, não é o ideal? Não, mas é só para você implantar um por vez. Ou você só implanta esse e faz isso com os outros. Tem outros indicadores que é cumprimento de rotinas e atividades. Escreve como ele funciona, mas avalia qualitativamente, ou seja, ainda não implanta lá de ter as rotinas, mensurar, marcar se foi feito ou não. Você, por enquanto, só senta e dá nota. Está sendo executado conforme esperado? Sim ou não? Se não está, é prioridade de melhorar, vamos montar um plano de ação para melhorar. Entendeu? Então, você pode ter essa opção de implantar alguns de forma efetiva, os mais importantes, e outros ficar qualitativamente e depois você vai implantando um por mês, por exemplo.
porque é muita coisa para fazer. É melhor você já melhorar, implantar um que você precisa melhorar e vai começar a trabalhar ele, do que ficar implantando um monte de medidor e não conseguir melhorar. Não adianta, você vai medir, achar que tem um problema, mas não consegue resolver. Entendeu? É verdade. Entendi. Então Não, é isso aqui, ó. Então aqui eu vou até colocar, ó. Eu vou até aqui, ó, minha opinião melhor. Só definir todos os indicadores e implantar. Vou para aqui, ó. Um só. O principal a melhorar neste momento. Entendeu? Isso aqui eu acho que é o ideal. E aí você vai definir, vai implantar, né? Definir, implantar, aqui eu já pus no medidor, e aí vai fazer um projeto de melhoria já específico, que é o que está ligado a isso aqui, na verdade, que você vai ser mais específico, ou pode até mudar, né? O que você definir aqui deveria ser o indicador que você vai criar aqui ligado a esse, né? Esse processo, entendeu? Essa etapa do processo, ou essa qualidade, enfim, né? Você tem que estar dentro do que é prioridade. Entendi. Você pode até pôr aqui, ó, para ficar mais claro, assim, ó, problema principal, na verdade, aqui, ó, talvez você falou que vou até copiar daqui, ó, soluções de problema interno. Então, se você olhar para isso, aí você vai, qual que é o principal indicador? Vamos pôr aqui, cadê? Aqui, que é o problema, né? Esse aqui é um problema que você trouxe, né? Então, poxa, qual que é o principal indicador que o diretor falou, né? Disso que a gente criou, qual que é o que a gente deve focar agora? Então, é nesse problema, aí gera esse indicador um só e vamos trabalhar com ele, o que deu mais diz como qualificar esse problema. Pronto. E aí vamos implantar a melhoria dele. Ótimo, bacana. Tá? Então é isso. É assim que a gente faz a gestão. Gestão profissional de novo, definir medidores, medir, ver quais são os prioritários, melhorar, fazer projeto de melhoria focado em indicadores, em objetivos, para não ter tempo com coisas que não têm valor. Tá? E aqui, então, falando para complementar, falar de habilidades que a gente vai sugerir que vocês desenvolvam, caso eu não tenham. Então, nós estamos falando aqui, ó, habilidades de fazer, né? Só para aproveitar o gancho aqui, que é 1 minuto. Então, nós estamos falando eu já falei, né? Definir medidores, né? Implantar, né? Implantar medidores, criar projetos e gerenciar projetos, né? Porque são projetos quando você fala de melhoria. Mesmo que a melhoria é constante, mas é constante execução de projetos. Então, saber executar, gerenciar projeto é uma habilidade de gestor, né? Tem que saber. Então, o método Scrum a gente vai estar já usando, depois vocês vão ver algumas coisas que a gente está fazendo já. Então, assim, aí criar soluções é uma outra habilidade. Dentro de soluções, criar procedimentos, treinar procedimentos, né? Implantar o processo como um todo para garantir, treinar, avaliar pessoas, que é aquilo, enfim, aquilo que eu já tinha falado lá em cima. Então, são coisas que têm ligado a isso aqui. O próprio reconhecer, lá você implantou vamos pôr aqui os medidores, não seria bem isso, mas se a pessoa está bem ou não, ela tem que ser reconhecida, né, valorizada. Se não está a saber, então dá o feedback, aqui está no feedback, feedback do quê? Dos medidores, do desempenho da pessoa, da equipe. Então, são essas coisas que nós estamos falando no processo, aqui no nosso projeto, entendeu? De aprender, tá? Para melhorar o resultado, tá bom? Já deu, né? A gente fez 1 hora. Ó, eu vou deixar disponível, você copia, depois eu vou tirar. Depois você só, na hora que você copiar, como aqui você pode escrever, à noite aqui você não pode. Você só me manda um sinal no WhatsApp e fala assim, não, Ragon, pode tirar lá o que você copiou, que aí eu tiro daqui para não falar a pessoa. Tá bom, já vou copiar. Tá? Tá. Vou abrir aqui e já copio. Alguma coisa. Bom, copia aí. Eu só queria que você fizesse uma avaliação para mim do como que você achou, o que foi, como você achou o que você achou da mentoria. Foi por você. Muito boa, me abriu muito a mente. Realmente tinha alguns pontos que eu não enxergava nesse formato aí. Eu gostei demais porque você
colocou a sua forma, trouxe uma linguagem clara, né? E muitas ideias mesmo, onde que abriu realmente a mente aí para poder a gente fazer esse processo. Eu agradeço mesmo, gratidão aí. A Luana também está agradecendo. Larissa, se fosse usar a palavra benefício, qual é o benefício do que você poderia falar? Assim, você já falou linguagem, tá, mas o benefício, muitas ideias é um benefício, né? Ajudou nesse sentido, mais algum benefício exclusivo assim que você vê, além de ter gerado ideias, de participar da mentoria? O que você ganhou com a mentoria? Ter um detalhamento melhor. Eu acredito que você ter essa visão, esse detalhamento, essa prática que você colocou, sabe? Colocando sua visão, colocando a prática, olha, faz sentido, não faz? É isso. Eu achei que realmente é muito relevante toda a construção de todo esse processo, essa mentoria. E aí, para a gente dar nome, que aí eu vou te forçar um pouco, que é para aperfeiçoar a linguagem, tá? Quando você fala assim, detalhamento, visão, prática, construção de que processo? Nós estamos falando do quê? Eu até não vou arriscar para não influenciar, mas o que seria do processo do quê? O que nós estamos construindo na tua cabeça? Na minha cabeça? Sim. Do processo total da CIPA hoje. Tá? Eu vou falar dentro do processo da CIPA, porque hoje, assim, ficou mais claro, até mesmo do forma que do processo da CIPA e do meu processo de gerenciamento. É isso que eu queria ouvir. No meu processo, assim, o principal de todos foi do meu processo de gerenciamento. Como eu vou gerenciar isso, né? Mas hoje do processo da CIPA, assim, que hoje a gente está trabalhando, que eu vou focar no meu processo, que eu vou ajudar, né, a equipe, é esse processo da CIPA, mas o meu gerenciamento vai ser melhor quando eu tiver tudo isso construído, com certeza. Sim, então é um processo de gerenciamento da CIPA, né? Quando você fala em construção do processo total de gerenciamento da CIPA. De gerenciamento. Tá. E aí é o mesmo, você está vendo que tudo eu estou tentando, estou falando sempre uma linguagem genérica, que é para você ver que isso serve para todos os setores. Eu estou fazendo em um, mas na verdade você vai, se Deus quiser, você vai implantando em todos. Né? Deus quiser, sim. E aí a gente está aqui para te ajudar nisso. Beleza, ótimo. Não, ótimo. Tá, legal. De verdade, gratidão aí mesmo. Tá. E você tem alguma coisa que você viu que você acha que pode melhorar no jeito que a gente fez desde do agendamento até agora, sei lá, tem alguma coisa que despertou pago, isso aqui não foi muito legal, enfim. Lembra de alguma coisa? Não, por enquanto não, Ronha. Eu acho que tudo que a gente apresentou agora, tudo certo, só a internet que caiu aí, mas tá tudo bem. Não, deu certo, caiu antes, deu tudo certo. Não parou no meio, não perdeu nem o raciocínio. Tá bom. Tá, e desculpa.